agora vai. Agora vai. Sempre tem um falha nossa antes, tudo. Meu ancião William. E aí, meu ancião Edinho? Você tá bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tá bom, graças a Deus, tudo bem. Mais um? Mais um Pode Bairro? Pode Bairro. Especial? Série Testemunhos. Legal, velho. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, se apresente, por favor. Bom, eu me chamo Whirley, tenho 31 anos, tenho 1,77 m de altura, sou branco, tenho aqui o meu cabelo castanho, olhos castanhos também, meu cabelo é crespo. Estou vestido aqui hoje com um boot preto, uma calça jeans, uma camisa polo verde com detalhes na gola e na manguinha vermelho? Será que cor que é? Vinho, isso aí, pronto. Essa é a minha descrição. Muito bem. Eu sou o Éder, um homem de 1,73 m, 55 anos, cabelo grisalho. Uso óculos, hoje estou de calça jeans escura, camisa azul, manga comprida, clarinha, azul, branco e estamos aí para mais um, né? Mais um Pode Bairro. E agora, falando sobre a série Testemunhos, eu quero falar assim, testemunho, eu ainda estou impactado pelo testemunho do Janiel e da Kailane. Não, a gente, rapaz, ficou em silêncio. Eu confesso para vocês que por umas 2 vezes eu olhei para o meu nobre companheiro de mesa aqui e ele estava literalmente com os olhos marejados. E eu, rapaz, a hora que eu olhei para ele, que eu vi com os olhos marejados, eu pensei dentro de mim, poxa, eu esqueci de combinar com ele que podia chorar, porque eu já estava louco para chorar. Testemunho muito bonito. Verdade. Agora, o mais importante, sabe o que ele falou semana passada, logo depois que passou o pod dele, ele falou bem assim, que ele realmente reforçou a vida de oração com a igreja aqui. Que a igreja aqui realmente está ensinando para ele que é uma vida de oração, de dedicação, e todo mundo se juntar para a oração, e que está fazendo a diferença da união da igreja em oração em prol das pessoas. Cara, isso é muito importante, porque grandes feitos vêm por intermédio de oração. Grandes orações. Exatamente. Então, a igreja, quando se une em prol clamor daquilo, Deus ouve. Deus ouve. Não quer dizer que só porque a gente está orando vai acontecer. E vai acontecer. E vai acontecer rápido também. Exatamente. Então a gente clama para que seja feita a vontade de Deus. Sempre. E aí, sempre. Em algumas situações, Deus sempre permite e tudo que Ele permite é para honra e glória ao nome dele. Exatamente. Mas vamos lá, então, hoje, vamos lá. Mais um... Chega de conversar nosso aqui, né? Vamos chamar o nosso convidado hoje? Você quer chamar o convidado? O nosso convidado. Prata da casa. Prata da casa. Já faz um tempo. Nasceu aqui? Olha... Quase, né? Quase, rapaz. Mas passou por aqui para ir pro nascimento dele. Porque ele nasceu num sábado de manhã. Ele nasceu num sábado de manhã, então... E aí? Vamos chamar ele? Eu vou chamar porque ele vai se apresentar aqui. Isso. E eu quero saber qual que é o nome completo dele, que tem... Enfim, vem para a nossa mesa aqui, nosso convidado, Fernandinho, ou conhecido chefe. Tem uma galera aí que Seja bem-vindo, meu filho. Tem alguns conhecem como chefe, né? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Prazer, pessoal. Sou Fernando, um homem branco, cabelo preto, de 1,78 m, vestindo um boots caramelo, uma calça azul e uma camisa branca. E tem um óculos. E membro dessa igreja. Muito bem, seja bem-vindo, filho. Fernando, seja bem-vindo, Fernando. Fernandinho. Vai ser difícil chamar de Fernando, mas vamos lá. E Fernandinho, então, vai ser mais fácil. Conhecido como Fernando Arnas. Qual que é o nome completo? É Fernando Barbosa Bueno. Fernando Barbosa Bueno. Nada a ver Não com tem o Fernando Arnas, mas o descendente direto do Éder Arnas. Então tem muito sobrenome. Todo mundo já chama de Fernando Arnas. Já ficou Fernando Arnas. Já pegou. E mais conhecido mesmo realmente como Fernandinho, né? Fernandinho. O homem tem 1,78 m, mas vai continuar sendo Fernandinho. Que bom que você aceitou o nosso convite para essa série Testemunhos. E a gente quer ver aqui, a gente quer ouvir.
A gente quer ouvir qual foi o seu testemunho. A gente conhece, mas tem alguns sempre pormenores que a gente não conhece, a gente não sabe, e a gente quer apresentar para você. Então, se acomoda no sofá aí, na cadeira, estica aquela perninha e vamos começar. Quem é Fernando? Bom, apresentei já meu pai, né, o Éder Arnas, filho também da Cleusa, e tenho 31 anos, hoje no TI, né, há muitos anos no TI, trabalho na obra, no Hospital Adventista aqui de Campo Grande, membro dessa igreja desde o nascimento, então sempre envolvido aqui na igreja do bairro Mombaí, e participar aqui do testemunho é porque foi uma reviravolta na minha vida que aconteceu em 2023. Aqui na igreja a gente vive os testemunhos que essa igreja tem e teve, e fazer parte disso até me emociona que eu vivi também, presenciei a presença de Deus no requisito da saúde tão presente. E ver a mão de Deus agindo assim que impressiona e já emociona já desde antes de começar a falar. Para quem conhece a história, tem momentos conturbados, momentos dramáticos, tem momentos engraçados também, mas tem mais momentos dramáticos do que engraçados, né? Então o Fernandinho pode... Eu sou testemunho ocular, né, desse testemunho que ele vai falar, e vou deixar ele falando para a gente ir podendo, porque a gente também tem a visão do que a gente viu, do testemunho dele, mas enfim, conte-nos o que foi que aconteceu. Era mais um final de fevereiro, tinha passado já um acampamento em Rio Verde que nós estivemos. Lá foi um acampamento de muitas bênçãos, assim, foi um ano que eu tinha muitos planos. E nesse acampamento, eu já tinha feito várias metas, e metas espirituais mesmo. E falando assim, esse ano eu vou tomar várias decisões, mediante a missão, mediante Cristo também, mas na minha vida particular. Que falar ainda que eu peguei, voltando do acampamento, começava os 10 dias de oração. Nessa semana, então, mais momentos de oração que a gente tem. E no trabalho, que eu trabalhava no Colégio Adventista, Jardim dos Estados, e lá, então, a semana toda tem a ação com os pais, a ação com os alunos, a ação com os funcionários. É o dia todo no foco dos 10 dias de oração. E logo no primeiro dia, na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, eu me esqueci de uma peça do meu notebook, a fonte, deixei em casa. E aí no período da manhã eu trabalhei e tudo mais, consegui realizar as tarefas, mas eu precisava da fonte porque tinha no computador alguns arquivos que eu precisava para a parte da tarde. E aí eu fui em casa buscar esses arquivos. Falei para minha esposa que eu ia almoçar em casa, e aí a Fran, a gente tinha recém-casado há 7 meses, então almoçar em casa, na rotina, assim, era fora da rotina de almoçar em casa, eu almoçava no trabalho. Então eu falei, Fran, estou indo almoçar em casa, e combinado então, saí um pouco mais cedo do serviço, indo para casa, a exatamente 2 quadras de lá foi que tudo mudou. Eu não imaginaria, não tem como prever, né? Mas eu ia falar assim, eu estava devagar, eu estava certo na pista, e imaginar que nenhum momento que eu achei que ia ter uma reviravolta, que até depois do acidente, eu achei que eu ia voltar um dia depois, eu já estaria de volta. Tipo, bati aqui, beleza, amanhã eu tô de boa em casa, trabalhando. Exatamente. Então, indo para casa, 2 quadras de casa, eu sofri um acidente que eu tinha um carro saindo do estacionamento de uma empresa. Aí ele saindo para o almoço também, era uma pessoa jovem, recém tinha habilitação. Ele saiu sem prestar atenção e entrou na pista. Aí para escapar dele, eu joguei na pista contrária de moto, e aí eu acertei ainda o farol do carro. Ainda não consegui escapar, assim, literalmente, do carro. Porque eu estava devagar, até assim, várias... Você vai falar hipóteses, né? Mas eu acertei o carro e eu caí no chão. Logo já não tinha visto mais a moto, eu estava no chão, no sol do meio-dia, e aí comecei a gritar de dor. Doendo, porque estava queimando por causa do asfalto. Uhum. E gritando, logo surgiram muitas pessoas ali assustadas com o acidente.
E eu me mantive calmo, mas com a dor do asfalto quente. Eu consegui uma ajuda ali dos vizinhos, eles conseguiram trazer uma borracha, assim, um pedaço de borracha para eu deitar em cima. E eu consegui parar de sentir a queimadura do asfalto. E a perna, eu não estava sentindo o corte, ou assim, o que houve. Mas eu falei, não vou olhar, porque se eu olhar eu posso achar que está mais grave do que está. E se não está doendo, eu não vou criar essa dor psicológica, assim. Eu fiquei numas lutas, assim, me tranquilizando. E eu fiquei, nesse momento, então, amontoou muita gente ao redor. Eu peguei meu celular, eu liguei, eu falei, vou avisar minha esposa. Todo mundo, assim, chama ambulância, chama... Eu estou bem, eu vou avisar minha esposa. Falei, amor, eu caí aqui 2 quadras de casa. Aí ela falou, tá bom, precisa de ajuda? Tá? Então, eu preciso de você aqui para me ajudar a levantar e ir para casa. Por enquanto, estava isso. E aí, algumas pessoas ali ao redor, era isso mesmo, eu estava vivenciando esse momento, assim. Vai vendo. Tranquilo. Vai Exatamente. vendo, Não, estava num momento até, sim, tentando me tranquilizar, exatamente. E aí eu encontrei um amigo que foi amigo dessa igreja aqui, Vitor Hugo. Foi meu desbravador, no meio do acidente. No meio do acidente eu encontrei o Vitor Hugo. Falei, amigo, como é bom encontrar alguém familiar nesse momento. E aí eu perguntei para ele, como está a situação? Aí ele falou, não vou mentir, está grave. E aí eu fiquei já um pouco mais ressabioso, porque pensando, vai ter muito sangue e vai ter... acabar que eu não estou sentindo minha perna porque eu estou sem os movimentos. Fiz ali um movimento com o pé, estava sentindo ainda, mas falei, vou ficar quieto. Franciele chegou, assustou com toda a situação, porque eu falei que era só um tombo, não falei que era um acidente. E aí ela vê a situação que tinha ficado, que ficou grave, então já assustou, mas ficou ali do meu lado. Trouxe um guarda-sol também, que ajudou bastante no momento, que o sol estava mais incomodando que a dor na perna. E aí eu fiquei com ela e ela avisou o meu pai. Ela ligou pro Edinho nesse momento, já tinham ligado para a ambulância, então a gente estava tentando comunicar. Eu pedi para ela ligar para o meu pai e ligar para a diretora e avisar que eu não conseguiria ir de tarde. Tarde. Fala assim para ela que de tarde eu não vou conseguir ir porque eu me envolvi no acidente. Então ela comunicou, ela falou com o Éder. Aí tocou o telefone. Fernando, filho. Oi, filho, tudo bem? Quem atendeu foi a Fran. Oi, sogro, é eu, a Fran. Oxe. Tá tudo bem, não se preocupa. Mas o que foi, Fran? O Fernando teve um acidente aqui, perto 2 quadras de casa aqui, no supermercado Teles aqui, mas tá tudo bem, não se preocupa. O joelho dele tá assim, tá meio machucado. Fran, como é que tá o joelho dele? Sogro, não vou mentir não, tá bem feio. Tá bom, então, eu tava ali no Jockey Club, e ele estava pertinho, 10 minutos, nem 5 minutos. Então tá, já estou descendo aí. Aí montei no carro e fui embora. E eu fui indo devagarzinho, de boa, devagar na forma, falar, fui na velocidade. Quando eu cheguei na esquina, assim, eu estava, bom, foi um acidente, tá bem, tal. A hora que eu estacionei o carro, que eu virei na Brigadeiro Tobias, que eu estacionei o carro assim, que eu vi aquele tumulto, eu falei, tá tendo atenção. Mas, cara, quando eu escutei a ambulância, me deu desespero. Eu perdi o ponto de controle ali. E aí eu já fui na direção, filho, Fernando. A hora que eu cheguei, que eu passei, que eu entrei pelo pé dele, assim, pela perna, que eu vi o tamanho do corte, que realmente abriu um bifão, pendurou. Eu falei, meu Deus. Mas aí eu me liguei que o Fernando estava ali. Aí eu, não, Fernando. Aí eu fui na direção, filho, como é que você está? E você lembra disso, Fernandinho? Eu me lembro. Lembra do Edinho? O som da ambulância estava chegando no momento, estacionando. Aí eu escutei, meu filho! Lá de longe, assim, já. Daí eu falei, vixe, meu pai chegou já assustado. E aí chegou, nessa situação, ele já me cumprimentou, me acalmou também, perguntando como que eu estava, consciente. Eu não cheguei a bater a cabeça no chão, assim, capacete, mas eu sentia muita dor no ombro. Então, o meu ombro ainda doía mais do que qualquer outra coisa. Porque o acidente foi na perna direita. Então, certo. O carro bateu assim e jogou ele para lá. Então, a perna direita com o ombro esquerdo.
aqui. Por isso que ele estava falando da dor. Então, a ambulância chegou rápido, foi um serviço muito, muito bom. Eles chegaram rapidamente e colocaram o colar, e aí me colocaram na ambulância e me direcionaram diretamente para a Santa Casa. O que, nesse momento, sempre o que mais doeu, assim, era o colar, porque estava pressionando essa área. Depois eu descobri que foi quebrado essa região da clavícula, ela quebrou, e foi a clavícula, o tornozelo direito quebrado e um corte profundo na perna direita. Foi isso que estava na situação, estava enfrentando toda essa situação. Então, nesse acidente, olhando hoje as fotos, fico como que não foi um corte profundo, mas não teve tanto sangramento, não atingiu a artéria, e ainda fiquei consciente, assim, mesmo mediante a dor, estava uma dor bem aguda. Fomos para a Santa Casa, a Fran já fica separado, né, para ir numa área vermelha, ficar aguardando atendimento, fiquei no corredor, na maca deles, e ali eu fico no corredor, muita gente passando, olhando, já estava imobilizado, perguntando como que eu estava bem, alguns formulários, alguns questionamentos. Nesse caso eu fico ali esperando, e que me falaram que estavam esperando vaga no CT, na ala verde, na ala cirúrgica. Para fazer cirurgia. Para fazer a cirurgia. Mas ainda, tipo assim, tava no corredor esperando uma vaga também em algum dos CTIs. Aí, das unidades intensivas. Aí eu peguei e fiquei lá aguardando. Nesse momento eu encontrei gente conhecida, assim, trabalho na saúde, amigos. Mas passa ali, cumprimenta. Fiquei aguardando. Aí depois teve o raio-x. Fazer mais ali algumas coletas, tira a tala, muda o ferimento, muda o curativo. Aí nesse tempo eu consegui uma vaga no CTI, me colocaram na ala verde. Na hora que estava sendo feito o curativo, foi falado assim, o médico que está fazendo lá o curativo, o enfermeiro falou que era muito grave, mas ele falou que logo eu iria para a cirurgia. Estava só esperando vaga para liberar, porque era um corte profundo e grave. Então, eu tinha essa informação. Eu já não estava mais com o pessoal, comunicação. Eu fiquei, então, aguardando a cirurgia. Isso foi, então, segunda, pode ser até uma hora da tarde. Isso. Antes da 1h da tarde, eu fiquei aguardando lá até terça, meio-dia. Totalmente errado. Eles classificaram ele como verde, né? E o que mais chamou atenção, ou sei lá por quê, mas na prancheta, no prontuário, lia mais só a clavícula. Parece que eles não lia que tinha um corte profundo na perna. E a gente ficou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí... Então, eles me colocaram na ala verde, achando que não era só a clavícula. Na hora que eu fui para o centro cirúrgico, então 24 horas depois, eu não entendia da gravidade, também leigo, né, na área de saúde. Quando eu fui para o centro cirúrgico, a moça me colocou na sala de espera e falou assim, é clavícula, né, vai fazer cirurgia. Eu falei, moça, acho que pode ser feita a cirurgia na clavícula, porque doía, era uma região que estava quebrada, fui informado, com raio-x. Mas o que eu acho que é o corte na perna é a maior gravidade. Dela, corte na perna... Aí ela começou a folhear assim, procurar folhas e folhas, o que estava acontecendo. Tá vendo? Aí ela falou, tudo bem, vou informar o médico. E aí foi o momento que eu comecei a ficar preocupado. Eu comecei a ficar preocupado que eles iam fazer uma cirurgia sem saber que precisava do que precisava ser feito ou se iria fazer corretamente, porque não tinha noção da cirurgia. E aí eu comecei a ficar angustiado nesse momento. Eu estava lá... Fica nesses momentos aguardando, né? Basta muita coisa na cabeça, né? Quantos nãos a gente não fala, quantas coisas a gente não fez, porque vai para uma cirurgia e a gente tem já um trauma que carrega assim de cirurgias. Então, bateu a angústia que o médico não sabia qual a cirurgia ia ser feita, a angústia de estar entrando numa cirurgia, nunca tinha feito uma cirurgia. Então, foi um momento de oração, provação ali de orar e entregar a Deus, falar para a enfermeira que eu estava com medo, eu comecei a falar assim, moço, estou com medo. E na hora que eu entrei no centro cirúrgico, o médico conversando ali comigo, eu falei, é uma cirurgia na perna.
Aí ele se informou ali, a enfermeira informou ele novamente, e aí ele saiu para ver o raio-x de novo, porque talvez ele não tinha visto na hora ali, ele foi pesquisar as imagens, porque ele não estava ciente, talvez, da cirurgia na perna. Nesse caso, ainda ali no centro cirúrgico, para não me delongar muito, logo me sedaram, né? Então eu fiquei, agora não sei quanto tempo eu fiquei lá, mas foi a sedação, foi a hack aqui nas costas, e então eu já não sentia mais da perna para baixo. E aí logo descansei, então dormi, e aí acordei já na sala de recuperação, e aí fiquei aguardando vaga para o quarto. Isso era para fazer o ombro ou para fazer já o do joelho? O que foi feito foi na perna, próximo do joelho. Certo. Mas que foi feito costurado ali, foram vários pontos. Mas onde teve as partes quebradas foi na clavícula e no tornozelo, não precisou de cirurgia. Ia fazer uma recuperação normal. Mobilizou, pronto. Isso mesmo. Um ponto desesperador dessa conversa agora, que é assim, que o machucado, o tamanho do corte, era já para chegar e já fazer a sepsia e fazer a cirurgia em menos de 6 horas, entendeu? Sim. E o que aconteceu é que ficou 24 horas sujo, entendeu? Com a sujeira do chão e a lata do carro que estava em ferrugem. Tudo. Vento. Então, realmente isso foi preocupante. E aí conseguiu a vaga no quarto, foi para o quarto. No outro dia que foi abrir para fazer o curativo, meu irmão, aquilo estava um chafariz de pulso, infeccionado. E aí foi onde começou... Aí bateu o desespero. Bateu o desespero, principalmente em mim. Porque o meu medo de tudo isso era exatamente o trombo. Porque acidente de perna de moto pode acontecer. E o trombo, a gente tem casos aqui na igreja de gente que perdeu o filho porque teve um trombo por acidente. Então, essa era a minha preocupação. Já volta no quarto. No quarto, a gente conseguiu uma vaga no quarto e, na verdade, até saindo do centro cirúrgico, não foi, no quarto. Chegando lá, eu encontro, no trauma aqui na Santa Casa, eu encontro a Fran, minha esposa lá na sala, no quarto, já esperando. E aí, todo esse tempo ali, aguardando na recuperação, eu não sabia que minha esposa já tinha conseguido entrar na Santa Casa. Ela foi atrás de informação, o pessoal deixou ela entrar, deixou ela até ali na porta do centro cirúrgico. Ela teve a ajuda ela ficou, informações, já passava 24 horas, não tinha uma informação. E aí ela conseguiu informações com um colega aqui, amigo da igreja, de uma outra igreja aqui, adventista, o Leandro, eu me lembro bem, e aí ele conseguiu passar para ela informações, ali para ela, e acalmou ela, e ela depois conseguiu ir para o quarto, antes de eu chegar, e já para me recepcionar ali e conseguir me ajudar. Eu estava com o braço enfaixado, estava com a perna em toda uma tala assim na perna, não conseguia dobrar nada. Esse braço estava com os acessos, então eu não conseguia fazer nada sozinho, estava incapaz. E aí nesse momento a minha esposa a gente tinha casado há 7 meses, ela conseguiu ficar lá como minha cuidadora. Então ela ficou lá de uma noite, mas no outro dia as enfermeiras falaram que ela teria que ir embora já, que ela não poderia ficar porque eu sou novo e não precisaria de ninguém me acompanhando. Aí foi que a gente ficou orando e ficamos em oração e fomos conversar com a assistente social para ver a situação, se ela poderia ficar para me ajudar numa situação. Para beber água não conseguiria, para ir no banheiro não conseguiria, mas até outras formas eu não teria facilidade. E aí ela largou tudo que ela fez, ela conseguiu resolver conversar também com o pessoal, foi atrás e conversou e conseguiu ficar lá com a gente, comigo. Então foi uma prova que Deus já estava cuidando e ela abriu as portas para ela poder ficar comigo, porque eu não era para ficar, por ser jovem. Então fiquei aos cuidados dela, da enfermagem da Santa Casa. E foi nesse caso que, igual falou no curativo, quando foi fazer meu curativo, viu que já estava infeccionado. Deu ruim. Assim, estava com uma área muito necrosada já, e aí eles acharam que a parte necrosada era superficial. Então eles trataram esse curativo durante uma semana,
com pomada para debridar a região que estava da pele que estava roxa, para sair, a gente aprende todos esses termos lá, aí para sair essa pele e aí, por baixo estaria uma pele nova. No final, a gente passou uma semana nessa tratativa, todo dia tinha que fazer o curativo. Após alguns dias, uns 3, 4 dias, o curativo e a perna estava com muito pus, o médico tinha que drenar o pus. Então viu que não estava tendo efeito o antibiótico e não estava tendo efeito, a perna não estava com muita bactéria. Não estava correspondendo. Né? Exatamente. O tratamento, né, para debridar, então eu vi descobrir que não tinha mais jeito lá. Aí foi que fui para uma segunda cirurgia, foi marcada uma segunda cirurgia. Nessa segunda cirurgia, até antes da segunda cirurgia, eu estava lá e eu falei desde o primeiro momento, eu não sentia dor, assim, de um momento de dor que a perna estava aberta, estava cicatrizando, estava com pus. Eu sentia dor na hora do curativo, mas nos outros momentos eu não ficava com dor. E foi um momento que eu vi que Deus tinha algum plano para mim, porque eu falava assim, era uma semana de muitos planos espirituais, muitas ideias assim para realizar na igreja, realizar no colégio. E Deus, por algum motivo, eu estava lá na Santa Casa. Aí eu falei assim, eu estou aqui, eu preciso ser usado de alguma forma. Deus me usa aqui também. Nesse caso, Deus me colocou lá sem a dor na perna, que era para estar sentindo a todo momento. Tinha as dores ocasionais, mas ainda eu vi que estava sendo colocado assim, trabalha aqui dentro. Não sei o que era, mas eu me senti assim. Eu preciso ser uma ferramenta aqui para levar a mensagem de Deus aqui nesse lugar. Foi aí que a gente conseguiu levar vários livros lá do Impacto Esperança. O livro... Foi o Grande Conflito. O Grande Conflito. Primeiro ano do Grande Conflito. Nós levamos 40, compramos 40 Grande Conflito e levar para você. Ele ficou, o quarto que ele ficou na ala nova da trauma da Santa Casa. Certo. Então, ali na 3 de maio. E ele ficou no primeiro andar ali, numa janela. Era isso então, que eu estava tentando lembrar agora. A gente conseguia da rua, quando a gente ligava, oi, não era hora de visita, oi, tudo bem? Aí ele esticava a mão lá do jeito que podia. E o pai e a mãe na cerca lá, chorando e orando. Chorando igual uma égua velha, querendo estar perto do filho, não conseguia. Mas e a igreja aqui também. Aí foi onde a gente acionou a igreja para orar. A movimentação de oração da igreja em prol de todo o processo, na verdade, né? Enquanto o Fernandinho não chegou em casa, a gente. Foi. E aí, Fernandinho? Chegou os 40 livros lá. Agradecimento demais por essas orações. Tinha um grupo, né, de acompanhamento ali das notícias. Um grupo do WhatsApp, é verdade. Tinha um grupo de notícias ali, a gente informava o que a gente recebia. O que a gente recebia de recados, a gente comunicava ali, que também eram difíceis as notícias, assim, né, uma resposta médica, mas a gente foi lá informando. Mas enquanto isso a gente foi trabalhando nos livros. E aí a gente, ficando lá uma semana, ficando lá 2 semanas, ficamos 40 dias. 40 dias. Mas nesse período a gente ficou, e muitos colegas trocando, porque enquanto o nosso era um caso que tinha que tratar bactéria, tinha que fazer vários tratamentos, meus colegas colocavam o curativo, faziam cirurgia, colocavam já o curativo e eram liberados. E eu falava assim, por que eu não sou liberado? Então, e eu falava assim, porque eu tenho que conversar com alguém que está para vir. E aí a gente conversava com todo mundo que chegava no quarto. Eu e minha esposa, a gente queria ser os melhores anfitriões. E o quarto nem era nosso. Mas a gente sentia que aquele quarto lá, e como a gente já estava consciente da rotina da enfermagem, a gente então orientava a pessoa sobre como que era a primeira noite, o primeiro dia, a hora dos curativos, a hora do banho, onde que pegava água. A minha esposa pegava água para ele também. Então a gente tentava ser os melhores recepcionistas para essa pessoa que estava lá também passando por dificuldade. A gente foi bem atendido pela equipe de enfermagem lá, profissionais excelentes. E a gente começou então a escrever dedicatórias para os enfermeiros que estavam atendendo a gente e dedicar um livro também para os nossos colegas de quarto. E foi aqui que a gente começou o Impacto e Esperança lá dentro da Santa Casa. E a gente entregando o livro com uma dedicatória especial para cada um. O pessoal admirava demais a ação, que era um presente de graça, e a ação do Impacto lá dentro, o pessoal
ficou valorizando, assim, ficou emocionado. E isso, o pessoal colocando, falando assim, não, já, porque era de saúde, muitos já trabalharam no hospital adventista, então já tiveram outras experiências, alguns falaram que já tinham lido ou não, e era um momento que muitos estavam conhecendo o livro também. Sim. É isso que eu e a Fran, a gente focou muito nesse atender. Na segunda semana, na segunda cirurgia, comecei a sentir dores na perna da cirurgia. Mas isso ainda não desanimou o plano de seguir lá, mesmo agora com dor. A gente, fazendo o tratamento, teve que cortar, na segunda cirurgia, teve que tirar toda essa pele morta. E aí a gente começou um tratamento que a pele tinha que restaurar. Incrivelmente, nada assim, a pele ia retornar. Só que isso poderia ser 40 dias até 2 meses. E a gente, na esperança de que fosse alguma coisa, a gente pudesse fazer alguma coisa, né? E que curasse rápido. Foi então que no tratamento tinha um curativo, que era uma placa que tinha componente de alumínio. Isso. Alumínio, né? E essa placa não tinha na Santa Casa. Ela tinha, mas estava em falta. E era um material que a gente ouvia lá, o pessoal fala muito bem desse curativo, e não tinha. Foi então que, mais uma vez, a gente viu a mão de Deus agindo. A gente falou assim, como mãos humanas, vamos aqui reunir quantos curativos que precisa, quanto custa, onde vende. A gente, como mãos humanas, fomos começar a pesquisar e ir atrás. Isso era uma sexta-feira. Aí a gente pegou, foi atrás de informação, curativo, valores, vaquinha, junta, porque tinha que trocar o curativo com frequência, tinha que comprar uma quantidade alta, e era um pouquinho mais caro esse curativo. E nos contatos lá próximos só vendia um valor mais alto. Foi aí que a gente, fazendo da triplo coração, assim, achando que não conseguiria, minha esposa falou, eu tenho que ir agora lá comprar que vai dar o pôr do sol. E se não ir lá agora, não vai conseguir comprar. Foi então que na hora que ela está saindo do quarto para ir comprar, a enfermeira que nos atendia, ela chegou com uma placa assim, abanando no corredor, abanando assim, como se fosse demonstrando para minha esposa que chegou. E a gente viu que a mão de Deus estava em todo momento. A gente querendo agir com nossas mãos, mas Deus estava à frente já o tempo todo. Quando vocês pensaram em tomar a atitude, Deus já tinha preparado. Então Deus tinha... Tá aqui, filho. Não precisa se preocupar, não. Já tá aqui na mão. Foi uma comemoração, assim, até me emociona, porque realmente a gente estava lutando para comprar e de repente chega os gritos no grupo do Zap, deu certo, apareceu, realmente... Foi muitas lágrimas nesse momento. Coisa de Deus, realmente. Então nossas mãos não conseguiram nada e Deus já estava cuidando de tudo. E a gente estava meio que cuidando da obra lá dentro e Deus cuidando de nós. Então esse foi nosso foco lá dentro. A gente ficou 40 dias ali internado. A história dos livros foi impactante, assim. Pessoas de todos os tipos, todas as religiões, todos os credos, assim. A minha esposa lá, meu pai também realizou, meu pai, minha mãe foram lá e eram ruins para eles. Eles ficavam numa cadeira dura. E o quanto que eu agradeço e oro por todo esse pessoal aqui da igreja que orou por mim, por minha família que ficou lá em momentos difíceis, assim. A gente leva mais um testemunho que a igreja fez uma serenata. Foi. Serenata lá. Nesse dia, eu não tinha nem surpresa. Ideia. Surpresa. Eu não tinha nem ideia. Mas foi um dia que, então, começou a música, eu falei, não é possível. Que tantos serenatas que eu já participei, eu estar recebendo uma serenata. Eu não achava digno disso. Não achava digno, é duro, né? Isso, Fernando. E foi emocionante aquele momento e eu ouvi o porquê foram... Eu empurrei a cama bem perto da janela para ele poder olhar lá fora assim as pessoas. Porque foram momentos de dor. A primeira semana não tinha dor e aí que eu senti que estava colocado lá para uma missão e que tinha que permanecer firme até o final. Mas a dor veio. A dor já não tinha mais espaço para acesso no braço, já estava tudo dolorido. Tava saudades da família, saudades de casa, mas aí o grupo, os amigos vieram nesse momento assim, só reconfortando o coração ainda com a mensagem de Deus, com essas músicas lindas. Então foram momentos emocionantes que
serviu de testemunho para muita gente lá na Santa Casa. A gente não sabe até onde alcança, né? Mas minha esposa voltou naquela noite, estava com meu pai naquele dia da serenata, cantou ali, os amigos cantaram músicas lindas. Os enfermeiros vinham até a janela para olhar. Poder entender o o pessoal que pediu era. música ainda. Das outras janelas pediram a música que queriam ouvir e o povo cantou, vocês cantaram. Então foi um momento muito impactante ali no estacionamento da Santa Casa, onde que a gente conseguiria alcançar ali ou ter um acesso a entrar lá. E aí minha esposa retornou. Logo depois que acabou o pôr do sol e acabou a serenata, ela chegou para a troca do ajudante, da acompanhante. Aí ela chegou e passando na recepção, que era uma moça que a gente já tinha contato, porque ela via minha esposa entrando, minha família entrando. Então a gente cumprimentando ali, né? Ela viu minha esposa e falou assim: eu acho que vieram hoje cantar para o seu marido. Aí ela, como assim? O pessoal veio cantar aqui nesse lado aqui, eu acho que seu marido está do lado de cá. E ela chorando, em prantos também, por causa da emoção da música. E ela foi uma mão ajudadora lá dentro. A gente, desde o primeiro momento lá, assim, tem a troca do plantão, mas sempre que ela estava no plantão dela, a gente conseguia fazer a troca, assim, e passar por ela, cumprimentá-la. E a gente acaba que ficou uma amizade. Sim. Então, minha esposa depois conseguiu passar num outro dia e orar com ela, entregar o livro para ela, e ela abrir o coração dela para minha esposa. A Fran, alcançando pessoas lá que eu não tinha braços e pernas para ir, ela foi e alcançou. Nesse caso, essa moça achou muito bonito lá e lembrou assim, que era a igreja adventista que estava ali fazendo, que ela conheceu que era a janela ali que estava cantando. Então, foi um dos testemunhos que a gente ouviu do pessoal que estava lá, assim, que a gente conseguiu alcançar e sabia um pouco. Muitas coisas a gente só vai saber no céu. Sim. Do que é o alcance. O resultado de toda essa ação é só no céu. Só no céu. Pode ser que tenha pessoas, com certeza terá pessoas lá que foram alcançadas por conta do seu acidente. Então, a gente entende o propósito, a gente não entende muitas vezes o motivo daquela situação. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Eu estava pensando aqui agora, vocês estavam... a gente fica emocionado, né? Eu estava pensando, cara, quais são os momentos de alegria, né? De risada, porque tem uma história de um banho, né? De um banheiro. Pois é, aconteceu. Pode contar ou não pode? Eu vou assim, de maneira rápida. Como ele ficou muito tempo deitado, né? Então ele não tinha tanta força, energia. Sim. E ele foi para o banheiro nesse momento, ele ia para tomar banho, então a Fran ia lá e deixava ele lá para ele fazer suas necessidades e tal. E depois da necessidade, a energia foi junto. E ele deu um apagão em cima da privada. Deu um apagão em cima da privada. Aí a Fran gritou, as enfermeiras, né, e tal. E as enfermeiras veio para acudir e tal. E aí, a hora que ele abriu o olho, cara, tinha umas 5 enfermeiras no banheiro e ele naquela situação, na privada ali. Só pra gente dar pra gente rir um pouquinho, porque... Aí, o que aconteceu? Você apagou. Oi, né? Tudo bem? Não, Fernando, não se preocupa não, tá normal, tá tudo bem. Acostumado já. Agora, tá tudo bem pra vocês, né? Porque que situação. Foi uma situação muito engraçada, mas constrangedora, assim, imaginar tanta gente lá no banheiro nesse momento, foi que a gente ri demais lembrando dessa história. Em momentos assim, a gente teve as visitas, aí visitas foram os amigos que visitaram, aí quando os amigos pastores também visitaram. Sim. A diretora do colégio, assim, foi muito bem assistido assim nas visitas. E contava essa história, era risada na certa. Virou ponto turístico essa conversa para todo mundo que ia lá. Tinha que contar essa história, todo mundo queria saber dessa história. Mas teve momentos difíceis assim. Bem difíceis. E milagre. A gente teve a recuperação depois, foi mais 60 dias, fazendo a recuperação, assim, exatamente, tendo que ir lá, fazer alguns exames, fazer fisioterapia para recuperar. Após os 60 dias, assim, o próximo dos 60 dias acabarem,
tinha que retornar lá numa data no exame. Quando a gente chegou lá, eu já cheguei de muleta, assim, já estava melhor já, fazendo fisioterapia, já estava mais independente, assim, não já conseguindo andar. Então a perna, ela estava recuperada. O tornozelo já tinha fixado o osso, a clavícula já estava recuperada. E aí eu cheguei para o médico, assim, já para o atendimento, assim, um pouquinho mais acho que eu estava de muleta. Aí eu cheguei para o médico, apresentei os exames ali, conversa, ele falou assim, amigo, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. E eu sei que a minha igreja orou por mim e por isso que esse milagre aconteceu. Mas porque e aí ele falou assim, não, porque você tem que, como que é? Sua perna é um milagre. Você precisa ir para a igreja. Eu falei, não, eu tenho certeza que é um milagre, porque a igreja orou por mim e minha família tudo orou e eu sei que essa perna é um milagre, tenho certeza. E é um milagre. Para quem viu ao vivo e para quem viu depois já na recuperação lá e as fotos, rapaz, não, é um milagre realmente. E vai ser um tratamento, né? Porque como perdeu muita carne e vai ser um tratamento a longo tempo nisso. Mas nada impede dele, normal, sim, entendeu? Ele de calça aqui, se não souber da história, tudo bem. E tá aí. Parece que nada aconteceu. E aí exatamente isso é a prova, é um testemunho da oração da igreja, da oração dos irmãos e do agir de Deus colocar ele 40 dias dentro da Santa Casa, entendeu? Porque não tinha quem não conhecia o Fernandinho lá, o Fernando, naquele quarto. Então, a gente fez muitas amizades, assim, lá nesse momento que a gente estava lá, e a gente, acho que foi colocado lá por algum motivo, assim, teve a situação do acidente, mas estando no lugar certo, na hora certa, estando lá para realizar alguma missão, alcançar levar mensagem, a gente, onde for, né, a gente fazia então o culto do pôr do sol, e lia a meditação, isso testemunhava para o pessoal ali ao Sim. redor, a gente trazia essa vivência de casa lá, porque agora lá era o nosso lar temporário. Então a gente tinha os momentos que os pastores iam lá fazer oração com quarto, assim, tudo. Os amigos levavam um momento de paz também, mas tudo testemunhou para muitas pessoas lá dentro. Assim, cada exemplo lá era uma Bíblia que as pessoas estavam lendo. Uau! E ele falando isso, eu estou emocionado, porque eu vivenciei muito de perto, a gente falava todo dia no celular. E é uma vitória. Uma vitória de oração, uma vitória de Deus usando sua vida. E você está aqui hoje e testemunhando e louvando a Deus e sendo permitido Deus te usar. É isso aí, Fernandinho. Deus seja louvado pela sua vida. Eu sei que teve vários envios de lanchinho especial também. Mas eu acho que não vamos deixar para um outro pote. Né? Não vamos deixar para um outro pote. Mas testemunha de oração, testemunho de que Deus cuida, que Deus usou. E a gente, exatamente, a série Testemunhos é para isso. Obrigado. Já deu horário, já deu tempo. Obrigado que você veio e suas palavras finais. Fala lá, virado para a câmera lá, fala para nós. Obrigado, igreja, por todo esse carinho comigo, ter orado, eu sei que a oração de cada um de vocês foi fundamental, essa intercessão, para esse milagre ter acontecido. Obrigado por esses 31 anos aqui nessa igreja também, e eu amo muito essa igreja, amo muito todos os membros aqui, amigos, são todos irmãos mesmo, amo todos. Então é um prazer estar aqui e fazer parte dessa história. Muito bem. Vamos embora. É isso aí. Quer conhecer o Fernando? Vem aqui na nossa igreja, Avenida Salgado Filho, 602, bairro Amambaí. A gente se reúne sábado de manhã às 8h50, domingo às 19 horas e quarta-feira às 19h30 e 30. Às 19h30. Isso, 19h30. E a gente fica esperando vocês. Vem aqui, vem abraçar o Fernandinho,
Vem conhecer ele de perto. Isso tem um abraço gostoso. Tem mesmo. Tem um abraço gostoso. Vem aqui para conhecer a gente. Segue a gente nas redes sociais. Isso aí, verdade. Se inscreva, deixa seu like, que é importante para a gente, para que esse material, e agora nesse momento de série Testemunhos, realmente possa alcançar alguém, possa fazer diferença na vida de alguém. E é isso aí. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora, Fernandinho? Vamos embora. Então, valeu, obrigado. Encerramos por hoje. Um abraço pra galera. Sim, claro. Valeu, Pompeu. Valeu, Wesley. Valeu, Mais galera. uma vez, obrigado aí a companhia. E é isso aí. Foi bom, foi A ótimo. gente se vê no próximo podcast. Valeu, um galera. abraço. Um abraço. Pode Bairro. Bairro Mambaí, 60 anos. A história é você.